Alex, o Hospital Sírio-Libanês está entre os mais importantes do mundo. A tecnologia, como a gente já falou aqui ao longo do programa, é uma ferramenta fundamental sobre diversos aspectos e, obviamente, planejar o futuro faz parte do dia a dia de um profissional como você. Como você está criando os roadmaps de inovação, o que dá para esperar nos próximos anos? E também quero te ouvir sobre as falhas. De que maneira vocês lidam num contexto tão sensível como esse, com as falhas que são inerentes ao processo de inovação? Bom, a gente está mirando muito no cuidado do paciente com predição, né? Como é que a gente analisa o histórico do paciente para ver se a gente consegue capturar algum tipo de sintoma ou imagem que possa trazer ele para um cuidado que seja inesperado naquele momento. Acho que o mercado de saúde inteiro está mirando isso, né? Como é que a gente consegue olhar para uma base estabelecida e tornar a vida desse paciente melhor a partir de um diagnóstico precoce, a partir de um achado, que eles chamam de achado crítico, né? Pensando em inovação, esse é o caminho que a gente está tomando. Obviamente a gente também está pensando agora em fazer o básico muito bem feito, como sempre foi feito, né? Então olhar o nosso paciente, cuidar do nosso paciente, trazer as informações na palma da mão do médico, disponibilizar aquilo que ele precisa para tomar a decisão rápida, né? E para que a gente possa não engessar, a pergunta que ele fez, como é que a gente faz com esse mito do erro? Eu sempre digo que o problema nunca foi errar, o problema é a surpresa. Então a gente precisa estar preparado, alinhado para quando o erro aconteça, a gente está preparado para responder de forma rápida, né? Porque erro na tecnologia é muito fácil de acontecer. Agora, o que a gente vai fazer no momento de crise? Então é isso que a gente está trabalhando agora. É interessante essa ideia do erro, porque dentro do contexto da área da saúde, se a gente for perguntar para o médico sobre isso, ele vai dizer que um erro custa uma vida. E no limite, vocês estão trazendo uma cultura que é absolutamente disruptiva, para usar um termo também desse universo, para um ambiente em que isso não é aceitável e que esse conservadorismo, muitas vezes nas escolhas, se faz justamente porque a premissa é essa orientada pelo médico. Eu não posso errar. Errar aqui implica em um custo de vida. Eu tenho uma vida perdida por um erro. Ou seja, os cálculos todos que vocês fazem também são tangibilizados pela decisão final que na ponta ela é orientada pelo médico, que é quem vai definir ali esse papel. Esse processo de construir esta cultura envolve também trazer essas lideranças médicas para essa visão de que, olha, não estamos entrando em uma zona de risco à vida aqui, nós estamos entrando numa zona em que a gente vai errar tecnologicamente falando, com um dado, mas no limite eu estou protegendo o paciente, continuo protegendo o paciente. Por isso que eu tenho uma crença do Alex que a gente nunca vai substituir o profissional na ponta, nunca vai. Que a gente vai fornecer ferramentas e informações para que ele possa tomar a melhor decisão. Porque a hora da decisão é médico. É ele, né? Na ponta. Então a tecnologia ela vai dar a melhor visão, trazer o melhor dado, e quando eu falo em errar, por exemplo, a gente está trabalhando muito com linguagem de máquina. Isso é treino. Sim. Ele vai errar uma vez, errar duas vezes, e o grau de acuidade vai aumentar cada vez mais nesse nível de erro. A gente não pode errar no momento decisivo, né? Então, como é que a gente cerca isso de layers que consigam garantir a alta disponibilidade e o menor impacto no cuidado do paciente, sempre tendo a atenção do médico? A tecnologia, ela não deveria, em nenhum mercado, decidir nada sozinho. Sim. Ela não é a ponta. Exatamente. Ela é o meio. Então, eu tenho a super crença de que construir junto é o caminho correto, né? Validar, entender, isso aqui que foi entregue como resultado realmente é um resultado válido? Isso aqui traz a diferença? Não, mas espera aí, vamos dar um passo atrás, vamos replanejar? Então, construção a 4, a 6, a 10 mãos é o caminho que para mim traz mais valor. Sim. Porque como tecnologia, quem sou eu para direcionar alguma coisa dentro de uma equipe médica? E o médico vai precisar também do apoio para que a coisa que é manual se torne mais ágil e rápida. Então, esse trabalho integrado é mandatório para que a coisa funcione. E voltando ao tópico que você dizia sobre a prevenção, né, o trabalho preventivo, ele não só salva vidas, como ele reduz custos. Mas o pressuposto é que vocês passem a ter também uma capacidade de gestão dos dados e de centralização dessas informações muito maior. Como que é isso hoje para vocês? Porque a base de uma boa IA é o dado que você imputa lá, é a informação. Como é isso hoje para vocês? Porque são, sem dúvida nenhuma, dados sensíveis, com diferentes fontes. Vocês têm os dados do histórico do paciente lá de dentro,
Eu não sei se o laboratório é de vocês ou se ele é terceirizado, mas também é uma outra fonte. Enfim, vocês têm uma infinidade de origens desses dados. Vocês estão centralizando, estão modelando uma IA própria? Como que é essa jornada? O principal desafio em tecnologia, em geral, é esse tipo de integração. Tá. Né? Como é que você pega dados de sistemas diferentes, com informações diferentes, normatiza e trabalha isso. Né? Como é que você constrói desde a integração até um deparo da informação, porque aqui às vezes é qualquer coisa, mister, aqui é senhor. Como é que você faz essa conjunção de informações para que você tenha o dado, né? E até o tipo do dado. Você vai ter, por exemplo, uma tomografia, ela é uma imagem. Exato. Você vai ter um histórico por escrito de um laudo que foi lançado, sei lá, um paciente que está há 30 anos passando com vocês. Sim. A gente vai no laboratório que tem um histórico de exames, né? Como é que você pega e condensa as informações? E esse continua sendo nosso principal desafio, que está sendo melhorado e integrado através de, obviamente, o uso de inteligência artificial, mas também a captação da forma correta da informação, né? Quando eu estou atendendo alguém, como é que eu coloco coisas padrões para que, em vez de escrever rua, R ponto, ave, avenida, como é que a gente concentra nesses pontos de captura de informações uma maior padronização da informação, senão fica mais fácil, né? Então, como é que a gente, na captura, consegue deixar essa informação mais padronizada, de forma estruturada, porque o dado estruturado é muito mais fácil de ser trabalhado. Sim. Então não é só, uma vez capturado, como é que eu integro isso dentro de um lake gigantesco. Não, você tem que ir lá na ponta no médico e falar assim, olha, a hora que você for fazer o prontuário, este é o protocolo para você escrever. Exatamente. Essa é a terminologia. É um trabalho de tecnologia, processos e procedimentos, né? Então assim, o cara vai ter um procedimento que ele vai seguir, que vai delimitar para escolher de A a Z, e dentro desse A a Z ele tem campos que são estruturados, e aí o dado lá na frente fica mais fácil de se integrar, que é o principal desafio, de se conectar, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, você pode digitar, eu tinha um filho que hoje tem 12 anos, uma filha de 15, mas eles eram recém-nascidos e não tinham CPF, eram casados no meu CPF, em qualquer hospital que eu ia. Então, como é que o Alex, que o CPF é parará, quando vai puxar, aparece João Pedro, que é o nome do meu filho. Então, como é que a gente trata essas informações? Como é que a gente estrutura isso de forma correta? Então, o principal desafio está em integração, porque hoje, tudo você coloca num dado no lake, você trabalha com lake, usa inteligência artificial. É um universo infinito. O nosso trabalho tem que ser prévio. É isso. Como é que a informação previamente imputada consegue ser melhor para que a gente consiga integrar entregar a informação. Até porque hoje esse Data Lake é um passivo gigantesco para as empresas. Sim. Vocês estão pagando para manter aqueles dados lá sem muitas vezes conseguir saber o que está abaixo da superfície. E foi um movimento que muita gente fez indo para a nuvem e agora está questionando esse movimento do ponto de vista financeiro. Voltando para o legado físico. Porque às vezes, é o que tu disse, a gente está com informação gigantesca disponível, só que está tão embaralhado que você, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer com Onde eu estou com isso? Então, é um conjunto de trabalhos que a gente tem que fazer para que a informação, para que o dado, que é o novo petróleo, que ele realmente tenha valor. Porque senão vai ficar um fio de lã que você não consegue achar a ponta para puxar e tentar trazer um bom suco disso.